Pessoal, nós vamos trabalhar na página 62 sobre o movimento migratório. Na verdade, esse capítulo vai falar sobre as migrações no Brasil. Desde a época do surgimento da humanidade, as migrações no mundo, os fluxos migratórios e a migração no Brasil, a antiga e a atual, tá? Então, esse assunto nós já começamos a trabalhar lá no início do ano, ainda nas nossas aulas presenciais. Portanto, a gente vai dar uma revisada nesse assunto e ver os pontos que nós ainda não havíamos visto, tá? Então, vocês vão acompanhando, eu não vou fazer a leitura, eu vou explicando os pontos, mas depois vocês vão ter que realizar a leitura para fazer as atividades, tá? Então, primeiramente, o que é o movimento migratório? Migração é um deslocamento da população de um lugar para o outro, né? E o que faz com que... quais são os fatores que fazem para que aconteça isso? As pessoas, elas vão em busca de outros lugares ou atrás de melhores condições de vida, porque às vezes em alguns lugares onde elas estão, há uma falta de emprego, há uma deficiência na parte da saúde, na parte de escolas, né? Então as pessoas acabam indo para outros lugares em busca de emprego, de trabalho e de uma melhor condição de vida. Ou seja, uma melhor oportunidade para sua família. E essa mudança, esse deslocamento de um lugar para outro, nós chamamos de migração. Também há migração por fatos de guerra, eventos naturais, tipo de um terremoto, um alagamento, né? Então também são fatores que façam com que as pessoas se deslocam. Existem também os fluxos migratórios. O que é um fluxo migratório? É quando uma grande quantidade de pessoas muda de um lugar para o outro. E isso ocorre desde o início do surgimento do ser humano. Aqui nesse mapa, onde está escrito prováveis rotas migratórias do ser primitivo. As flechinhas indicam que desde lá no início, as pessoas já mudavam-se de um lugar para outro, sempre em busca de algo melhor, né? Ou se pensava que era melhor. Vocês podem ver, de um continente para o outro, no mundo inteiro sempre teve essa migração. Então, a migração no Brasil. A população brasileira, ela cresceu muito no século passado, que é o século XX, né? Foi onde houve os maiores fluxos migratórios de pessoas estrangeiras que vieram para o Brasil. O que é um fluxo de pessoas estrangeiras? São pessoas que moravam em outros países e acabaram vindo morar no Brasil. Então ali nos diz que em 1890 no Brasil tinha em torno de 14 milhões de pessoas que viviam aqui. E essa população, ela era composta por brancos, né, descendentes dos colonizadores europeus, os italianos, os alemães. Também era composta pelos negros que foram trazidos da África, né, que foram escravizados aqui, e também os índios. E a partir desses povos que compuseram o Brasil, houve um grande número de pessoas pardas. O que é pardo? É o fruto da miscigenação, é a mistura do branco com o negro ou do branco com o indígena. E essa população branca e parda foram as que mais cresceram nesse tempo aí. Por quê? Porque foi a maior vinda de imigrantes europeus. E esses europeus, muitos vieram para o Brasil nessa época, até fugidos de guerra, né? Ou em busca de uma melhor condição de vida. Os que primeiro chegaram aqui foram os portugueses, né? Até porque foram os colonizadores, e daí os italianos, os alemães, os espanhóis. E logo após foram chegando mais imigrantes europeus que também vieram para algumas localidades, que são os japoneses, os turcos, enfim, vários povos europeus ou de outros continentes, né? E a maior parte desses imigrantes, eles se localizaram nos estados da região sul
e Sudeste. Os italianos e alemães, principalmente, a maioria deles foi para a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Onde eles começaram a trabalhar e suas famílias foram se constituindo ali e atualmente, né, se perpetuam ali, é uma região colonizada por eles. Ali tem um gráfico que mostra as principais nacionalidades dos imigrantes, ou seja, os principais imigrantes dos quais países que vieram, né, e a sua totalidade. Então, por exemplo, italianos veio 1.400.000, portugueses veio 1.200.000 e assim sucessivamente. Então, esse gráfico mostra, naquele período de 1880 até 1939, a quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil. Com a vinda desses imigrantes, junto deles, eles trouxeram elementos culturais, né, para a população brasileira. O que são esses elementos culturais? É a forma de trabalho deles, as comidas típicas, os hábitos, os costumes, o sotaque, o jeito de falar, o jeito de se vestir, que tudo isso que eles tinham nos países de origem, eles passaram a fazer, trouxeram junto com eles, e tudo isso passou a fazer parte da cultura do Brasil, né? E inclusive teve uma grande influência na paisagem e nas coisas que os brasileiros até hoje fazem, né, baseado na cultura de outros países. Então aqui nós temos 3 amostras de como a cultura dos imigrantes influenciou no Brasil. A primeira, a construção de uma casa, né, da arquitetura japonesa, olha o telhado, que foi feita no Paraná. E a influência do Japão. A segunda figura é uma festa típica trazida da Alemanha, né? Que até hoje, em várias cidades brasileiras, ela existe, já faz parte dos seus calendários, que é o Oktoberfest. E por último aparece a parte da alimentação, que é uma esfirra, né? Que é a comida típica da Síria e está na mesa dos brasileiros, ou seja, em lanchonetes, restaurantes, muito conhecido. Vocês viram ali 3 exemplos de influência na arquitetura, na parte de costumes, né, e na alimentação. Aí vocês têm uma atividade ali embaixo que vai falar assim, que de acordo com o texto, quais as unidades da federação, ou seja, quais estados receberam mais imigrantes estrangeiros. Então vocês vão ver aqui no texto, vou ter que ler, quais os estados brasileiros, as unidades da federação, que mais receberam estrangeiros. Vocês têm também lá no gráfico, né? E dizer se você vive em algum desses estados aí que vocês vão ter escrito. Na atividade número 3, vocês também vão ter que responder se existe algum elemento da paisagem ou alguma característica cultural que teve a influência de imigrantes aqui onde vocês moram, né? É a página 66. Então, vocês vão ter que perguntar para os seus familiares se tem alguma influência de algum imigrante. Pode ser na paisagem, pode ser na alimentação, alguma coisa que tem algo cultural. Os fluxos migratórios entre as regiões do Brasil. Então aqui, as migrações que acontecem dentro das regiões do Brasil, aqui dentro do nosso país. Por que elas acontecem? As pessoas mudam de região, de estados, muitas vezes por falta de emprego, uma dificuldade que estão enfrentando onde moram, salário baixo, poucos equipamentos para fazer tratamento de saúde, a educação ineficiente, falta de transporte, quem mora em zona rural para as crianças irem para a escola. Então são alguns fatores que fazem com que as famílias brasileiras saem de um lugar, de uma região e vão para outra em busca de uma melhor qualidade de vida, né?
em torno por volta dos anos de 1950, as cidades da região sudeste, cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, foram as que mais se destacaram. Por quê? Porque lá se oferecia mais oportunidade de estudo e de trabalho com salários um pouco mais altos do que as cidades do interior, né? E também essas cidades, elas tinham oferta de moradia, de transporte, mas eram referência em saúde, em educação, né? Então as pessoas acabavam mudando para lá. E esses fatores sempre, em todos os lugares, mesmo de um país para o outro, de um estado para o outro, os fatores que fazem com que esse fluxo migratório aconteça, basicamente são os mesmos, porque as pessoas sempre saem de um lugar para o outro em busca de uma condição de vida melhor para sua família, uma condição melhor de trabalho, né? Para que tenham uma mais expectativa de emprego, de saúde, de educação, enfim, algo melhor. E as regiões Nordeste e Norte também foram localidades do Brasil que tiveram um grande fluxo migratório. Para onde? Porque eles foram mais para as regiões de São Paulo. Por quê? Porque no Nordeste é uma região que enfrenta muito o período de seca, né? E quando a seca ela é por muito tempo, o que acontece? As pessoas deixam de produzir alimento, não se tem muito emprego, daí não tem mão de obra para trabalhar, porque não tem um emprego, né? E a condição de vida não é fácil para eles. Então essas pessoas acabam se motivando e aí em busca de outros lugares, outras regiões, para saem da terra natal para uma melhor, para um lugar que eles pensam ser melhor, né, para criar sua família.